nossa pastora para trazer uma palavra para vocês nesta noite, e logo após a pastora trazer a palavra, no final nós vamos orar pela nossa campanha, e amanhã estaremos aqui de volta às 19h30 com a nossa campanha Projetando 2025. Queremos que você seja mais que vencedor em 2025, amém? Queremos que você venha ultrapassar os seus limites espirituais, os seus limites emocionais, os seus limites físicos que você não conseguiu ultrapassar em 2024. Quem crê que pode fazer isso no poder do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela pastora Cleúdia, que vai nos trazer a palavra desta noite. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Pai, nós abrimos nosso coração para o Senhor. A Igreja Batista da Paz em Iporá, os irmãos, os amigos que estão aqui nesta noite, eu creio, Senhor, que eles estão com o coração abertos para ouvirem a Tua palavra como um alimento para a alma deles, como um pão que vai fortalecer o espírito deles no poder do nome de Jesus. Por isso, Pai, usa a Tua filha nesta noite como instrumento de fácil manejo em Tuas mãos, para que, Senhor, ela venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar nossas vidas através da Tua filha nesta hora. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, toda o desejo e a necessidade de querer agradar a nós, mas que nesta noite, neste momento, ela venha querer agradar o Senhor em primeiro lugar. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, amada igreja. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Vira para o irmão que está aí do seu lado e fala: você é bem-vindo à casa do papai. Glória a Deus, o Senhor tem coisas maravilhosas a fazer na nossa vida aqui hoje. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, vamos falar mais uma vez com o Senhor? Pai, eu te peço que o Senhor venha aqui agora, nos esvaziar de nós mesmos, preparar o nosso coração como um terreno fértil para a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aquieta cada coração diante a palavra do Senhor nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a absorver tudo aquilo que precisamos da Tua palavra para vivermos um 2025 cheio de bênçãos, cheio de comunhão contigo, com a Tua igreja. Que sejamos, ó Deus, ricamente, ó Deus, abençoados, crescendo e vivendo uma vida de acordo com a Tua vontade nesse ano, ó Pai. Que tenhamos uma vida, ó Deus, totalmente voltada para o propósito do Senhor. Pai, peço agora por mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use, ó Deus, como instrumento de fácil manejo em Tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar, porque eu nada sou sem Ti. Então que o Senhor fale ao Teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, pode se assentar. 2025. Quando iniciamos o ano, a gente fica cheio de expectativas com o novo ano. Ou é só eu? Quem tem expectativa com o novo ano, levanta a mão. Eu tenho muitas expectativas no Senhor para esse ano. Muitas expectativas de crescimento no Senhor, muitas expectativas de milagres do Senhor. Então, todo início de ano, né, principalmente as mulheres, a gente traça muitas metas para o ano seguinte, né? Metas de emagrecer, de fazer um curso novo, né, de viver coisas novas no Senhor. Mas você já parou para pensar o que significa expectativa? Expectativa quer dizer esperar. Esperar por alguma coisa. Então, muitas das vezes você olha para o seu marido e você tem grandes expectativas nele. O marido olha para a esposa e tem grandes expectativas na esposa. As mães, os pais olham para os filhos e têm grandes expectativas nos seus filhos. Os filhos olham para os pais e têm expectativas em seus pais.
Nós lá no ambiente de trabalho temos expectativas com os nossos colegas, com os nossos patrões. Nós queremos algo, né, especial nesse novo ano. E temos expectativas em pessoas. Nós temos expectativas em Deus. Mas eu quero perguntar para você, o ano já está aí, estamos no 19º dia de 2025, mas você já se perguntou, qual a expectativa que o Senhor tem em você para esse ano? Você já chegou a fazer essa pergunta para Ele? Senhor, o que o Senhor está esperando de mim em 2025? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração e ministrou primeiramente a mim, é essa mensagem. Deus tem expectativas para mim e para você em 2025. Vamos conhecê-las? Amém? Abra a palavra de Deus aí, por favor, em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Nós vamos lá para o versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Antes de fazer a leitura, o primeiro tópico que eu quero apresentar para vocês, que é uma expectativa do Senhor ao nosso respeito, é a expectativa de uma intimidade verdadeira com Ele. O Senhor tem expectativa que nós o busquemos, não por necessidade, mas por amor. O Senhor é um Pai amoroso, que tem inúmeras bênçãos para nos dar, mas Ele quer dar essas bênçãos aos filhos que o amem em espírito e em verdade. E nesse versículo aqui da Bíblia, Mateus 22, 37, fala assim, Jesus nos ensinando, né? Ele respondeu aos discípulos, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Ou seja, ame o Senhor com todo o seu ser, intensamente. Algo profundo, algo verdadeiro. O Senhor quer que o nosso relacionamento com Ele seja algo consistente, que tenha raízes, raízes como de um bambu, que é lá bem profunda na terra, que pode vir as dificuldades, pode perder o emprego, pode faltar o pão em casa, mas você não o abandonar, porque você crê que Ele é fiel, que Ele cuida de você. Então nós precisamos, como filhos amados que somos do Senhor, nesse ano de 2025, ter como a nossa maior prioridade desenvolver um relacionamento profundo com o nosso amado Pai. Nós não podemos ser aquele filho que vem ao Pai só quando está necessitado. Aquela pessoa que só ora o dia que as coisas vão mal. Nós precisamos orar sem cessar. Eu gosto muito, né? Eu vejo que não só eu, né, mas principalmente a Bíblia, gosta muito de comparar o relacionamento de Deus conosco como de marido e mulher. Marido e mulher conseguem passar o dia todo sem conversar? Só se estiver emburrado, né? Se estiver emburrado está errado, né? Tem que corrigir isso aí. Então, nós precisamos todos os dias nos comunicar com o Senhor. Todos os dias. Através da oração, através da leitura da palavra, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Não tem como amarmos alguém, respeitarmos alguém, ter prazer na companhia de alguém, se nós não o conhecemos direito, sim ou não? Nós temos prazer nas pessoas que nós conhecemos. Conhecemos o caráter, conhecemos os sonhos, conhecemos aquilo que agrada o coração dessa pessoa. E quando a gente ama essa pessoa, a gente faz tudo para agradar essa pessoa, sim ou não? A gente, né, se a pessoa gosta de bolo, você procura fazer um bolo, né, aquele, até você não é muito especialista não, mas você vai no YouTube, pesquisa receitas e vai treinando, até ficar um bolo muito bom para você oferecer para aquela pessoa. Então, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus em 2025, para conhecer o coração desse Deus tão maravilhoso, tão apaixonado por nós, que deu seu único filho. Ele deu o seu melhor por mim e por você. E muitas das vezes nós damos a migalha do nosso tempo para o Senhor, a migalha do nosso dinheiro para o Senhor.
Nós damos a migalha dos nossos dons para o Senhor. Às vezes, quando tiramos um tempo para estar com o Senhor, já estamos muito cansados. É no final do dia, quando as forças já estão, né, bem diminuídas. Começa a ler a Bíblia e dorme em cima da Bíblia. Começa a orar e começa a pedir para Deus abençoar Jesus. Já fiz isso. Um dia eu fui orar de madrugada e bêbada de sono, comecei a pedir Deus para abençoar Jesus. Pai, ainda bem que eu acordei na hora e pedi perdão, né? Gente, a gente começa a achar que o relacionamento com Deus pode ser superficial, mas a coisa mais importante que nós temos e mais concreta é Deus. A Bíblia fala que tudo que nós temos aqui vai passar, mas o nosso relacionamento com Deus, ele é eterno. Aquilo que nós vivemos no Senhor é eterno. Faz parte da nossa identidade espiritual no céu. Então nós precisamos ser, né, como Adão, que Jesus, né, o Espírito Santo e Deus visitava ele ali no jardim com Eva, todo entardecer, todo dia Jesus ia lá, né, o Senhor Deus, Pai, visitar Adão, e eles conversavam, ali, olho no olho, e eles tinham essa intimidade. Noé, Moisés, que ficava falando com Deus, e seu rosto brilhava com a glória de Deus. Precisamos ser como Jacó, que depois transformado pelo poder de Deus, se tornou Israel. Precisamos ser como Abraão, pai da fé, que as dificuldades que nós olhamos aí nos jornais, na nossa cidade, ou até mesmo dentro da nossa casa, não venha esmorecer a nossa fé em 2025. Que nós venhamos ter uma fé como a fé de Abraão, que venhamos ter uma vida com Deus como Davi. Eu acho lindo os salmos de Davi. Davi era tão sincero nas suas orações, que ele falava às vezes com Deus: Deus, por que me abandonastes? Ele falava do que ele sentia, no mais profundo do ser dele. Ele falava das suas mazelas para Deus, ele pedia perdão, ele se arrependia verdadeiramente. E eu e você, como tem sido o nosso coração diante de Deus? Como tem sido as nossas orações? Tem sido aquela reza: abençoe a minha vida, abençoe minha família, abençoe minha igreja, meus líderes, em nome de Jesus, amém? E vai dormir? Ou você tem gastado tempo para contar para Deus como foi o seu dia? Jesus era um com o Senhor, e ele tirava tempo para orar. Ele retirava para o deserto, ele retirava nas madrugadas. Jesus, ele tirava tempo para orar, sendo um com Deus. A Bíblia diz que quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também somos um com Deus. E nós precisamos tirar tempo para orar ao Senhor. Nós devemos, assim como Davi, escrever salmos para o Senhor. Eu já comecei essa empreitada, esse desafio. Já comecei a escrever os meus salmos para o Senhor. E os dias que eu sinto mais vontade de escrever salmos são quando eu estou nos piores dias. Porque eu quero começar ele com esse sentimento, né? De Deus, eu preciso de ti, mais que o ar que eu respiro. E terminar: Deus veio encher os meus pulmões. Ele respondeu a minha oração. Então que você e eu possamos, né, ser, né, ter um coração como o de Enoque. Eu acho tão lindo, a Bíblia fala pouco de Enoque. Mas, gente, ele foi arrebatado aos céus vivo. Eu imagino o relacionamento que Enoque tinha com Deus. Para Deus querer ele do jeitinho que ele estava e levou para ele. Eu fico olhando para Samuel, que desde menino ouvia a voz de Deus. Como está o meu ouvido e o seu ouvido? Temos ouvido a voz de Deus? Temos obedecido os direcionamentos de Deus? Será que temos sido como Paulo, como João, como Pedro, como Débora, como Esther? Será que estamos vivendo aquilo que o Senhor dispôs para nós em Jesus Cristo? O Senhor diz que nós não teríamos espírito de covardia, mas de ousadia e poder. Nós precisamos voltar para o Senhor em 2025 com todo o ardor do nosso coração, apaixonados pelo Senhor, para
consolidar a identidade que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Hoje, muitos crentes estão enfraquecidos nas lutas desse tempo, porque, na verdade, eles não se acham dignos de serem filhos de Deus. Ainda não entenderam o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. E como que nós podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo sem ler a palavra, sem nos relacionar com Deus? Impossível. Então, o primeiro desafio, para suprir essa expectativa de Deus, é que você, nesse ano, leia a Bíblia toda. Comece a ter esse desejo de conhecer as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Comece a ter essa fome de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela penetra ao mais profundo da nossa alma e ela traz cura para a nossa vida. Ela nos desperta do adormecimento espiritual. Então, que nesse ano de 2025, que nós possamos ser como Jesus, que possamos tirar tempo para orar ao Senhor nas madrugadas, a jejuar, a buscar o Senhor de todo o nosso coração. E assim como Jesus, se for preciso, que morramos pela nossa fé. Um dia eu parei para pensar e pensei, se chegar aquele tempo, que a Bíblia diz que os cristãos vão ser perseguidos, que não vamos poder ter Bíblia em casa, e esse tempo foi um tempo que eu ainda estiver aqui na terra, qual seria o meu posicionamento? E na hora eu pensei, eu morreria por Jesus, porque Ele morreu por mim. Mas quantas pessoas têm essa convicção dentro do seu coração? Quantos crentes têm essa convicção? Quantos crentes têm medo de falar Maranata, hora vem Jesus? Sabe por quê? Porque ainda não casou, porque ainda não comprou sua primeira casa, seu primeiro carro. O seu coração ainda está nesse mundo, apegado às coisas dessa terra. O Senhor Jesus diz que aquele que não amar acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, não é digno dele. Nós precisamos buscar esse amor. Eu oro para que o Senhor aumente o meu amor por Ele todos os dias. Nós não podemos ser hipócritas de dizer eu amo Deus mais que tudo, se o nosso coração ainda está preso aqui no mundo. Você vai saber se você ama Deus mais do que tudo, se você se considerar pronto para subir hoje. Se você acha que você está pronto para subir hoje, você tem amado o Senhor de todo o seu coração. Mas se você acha que ainda não está pronto para subir, é porque você ainda precisa desenvolver esse relacionamento profundo com o Senhor. Você precisa conhecer mais a Ele, para confiar nele, como Jesus confiou. Gente, eu fico maravilhada com a história de Jesus. Jesus tinha tudo no céu e nasceu aqui na terra pobre. Pobre, pobre, pobre. Que o berço dele era um coxo de animais. Ele não teve enxoval, Ele não teve rol de bebês, ele não teve chá de bebês, ele não teve essas coisas. Mas Deus enviou para mostrar que ele era o filho. Mandou os pastores, mandou os reis para presenteá-lo. Os pais não puderam fazer o enxoval, mas o Senhor cuidou de todas as necessidades de Jesus. Eu e você precisamos crer que quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Vira para o irmão do seu lado e diz, todas as suas necessidades. Todas. Todas são todas. São necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades materiais. Devemos conhecer a Deus para confiar nele, como Davi escreve no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois ele diz que se ele andar no vale da sombra da morte, ele não vai ter medo, porque o Senhor estará cuidando dele. Quantas vezes nossa fé é abalada, às vezes com a gripe mais forte, que começamos a ter febre, aí a gente já começa a pensar nesse monte de doença e vírus que tem por aí, Aí a gente começa a pensar, será que está na hora de eu ir embora? Será que é agora? Então nós precisamos ter mais confiança no Senhor. Nós precisamos confiar como Davi confiava no Senhor. Que mesmo cometendo um adultério, mesmo mandando matar o marido daquela mulher, ele se voltou para o Senhor e pediu perdão.
O Senhor, Ele perdoa todo aquele que genuinamente se arrepende dos seus pecados. Então, que possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, para nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos ser, como o Jeremias, que ouvia o Senhor, e mesmo diante de pessoas tão intimidadoras, ele pregou a palavra. Ele falou a verdade, mesmo sofrendo às vezes na sua pele, como Isaías também. Samuel, gente, que história linda de Samuel. Samuel que ungiu o rei Davi, que trouxe a nós, como descendência Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse ardor no coração para amar a Deus. Eu quero que você hoje vá embora com esse sentimento. Eu preciso amar a Deus de verdade. E nós só amamos a Deus de verdade quando nós achamos Deus digno o bastante para entregar nossa vida a Ele. Às vezes nós falamos que cremos em Deus, que amamos a Deus, mas se você ainda não entregou todas as áreas da sua vida para Deus, você ainda não ama a Deus. E o céu é para aqueles que amam a Deus. É como você lá na sua casa, você tem a sua família, que é a sua intimidade. Você prepara a sua casa para os íntimos. Às vezes o estranho mal chega na sua varanda. Às vezes você já recebe lá no portão. O interior da sua casa, o seu quarto é só para os íntimos. O céu é o lugar de intimidade de Deus. Só entra ali quem são íntimos verdadeiramente dele. Então nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias e ver se o nosso coração está aqui na terra ou está no céu. Se estamos verdadeiramente desejosos para ir para o céu, para estar na companhia de Deus. Há uma grande diferença de eu querer estar no céu para não estar no inferno. Muitas pessoas dizem que querem ir para o céu só porque tem medo do inferno. E eu vou falar, essas pessoas não entrarão no céu, porque elas não amam o Senhor. Elas simplesmente estão querendo ser refugiados de um lugar terrível que é o inferno. O Senhor diz, na palavra de Deus, inúmeras coisas que nos separam da eternidade com Deus. Por isso você precisa ler as Escrituras e identificar o que tem te separado de Deus, para corrigir enquanto há tempo. Outra expectativa de Deus para nós. Não, mas antes eu quero ler aqui para vocês Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tem pessoas que falam assim: eu oro, não sinto nada. Continue orando. Uma hora você vai sentir. Não desista. Não desista de buscar a Deus, porque essa palavra aqui é verdadeira. Ela diz que quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Então que 2025 você possa se achegar muito a Deus. Que Ele seja o seu maior amor, que você o ame mais que o seu cônjuge, mais do que seus filhos, mais do que os seus status na sociedade, mais do que a sua conta bancária, mais do que seu carro, sua casa, mais do que a você mesmo. Que Ele seja o maior amor da sua vida. Deus quer andar comigo e com você em aliança. Deus é um Deus de aliança. Não é um Deus de amizade por cima do muro, não. Ele quer a gente na intimidade dele. Por que eu estou falando amizade em cima do muro? Me presta aí um café, me presta aí uma xícara de açúcar, me presta um litro de leite. Tem muita gente que é assim com Deus. Deus, tem alguém doente, vem aqui. Deus, faz um milagre aqui. Deus, eu estou precisando da promoção lá no trabalho, vem aqui, faz alguma coisa por mim. E passa dias sem falar com Deus. Aí surge outro problema, vamos lá falar com Deus. É igual o vizinho, que só chama você o dia que acaba o açúcar, acaba o café, o dia que ele está precisando até mesmo de uma roupa emprestada. Eu não tenho vizinhos assim não, viu? Mas tem muitos vizinhos assim. Nós precisamos confiar em Deus independente da circunstância em que nós estamos. Outra expectativa que o Senhor tem em mim e em você. Continua com sua Bíblia aberta aí nesse texto, Mateus 22.
O Senhor quer que nós nos amemos. E assim amemos o próximo como Ele ama. O Senhor nos ama com um amor incomparável. Não tem amor maior do que o do Senhor por nós. Nem o de mãe. Mãe é capaz de morrer por causa de um filho. O amor de um pai. O amor de Deus, ele é maior do que qualquer amor. Então, aqui o Senhor está falando em Mateus 22. Agora vamos ler o 38. Aliás, o 39. Diz assim: o segundo... Aqui está falando do primeiro e segundo mandamento. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que é o que está falando aqui nesse texto em Mateus. O primeiro é amar o Senhor sobre todas as coisas, né, de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua mente. E o segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu não aprendo a me amar, eu vou ter um amor deficiente pelo próximo. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso me conhecer. E eu preciso, em 2025, investir tempo em desenvolver um amor por mim mesmo. Quando nós nos amamos, como Deus quer que nós amemos, a gente se perdoa do passado que tivemos. Muitas vezes, tem pessoas que não avançam na sua vida espiritual porque ela está martirizando o passado horroroso que teve. Jesus perdoa, mas ela mesma não se perdoa. E fica amarrada, sem poder progredir naquilo que Deus quer. Vamos lá para Mateus 28. Vamos pular aí um pouquinho. Lá para Mateus 28. Mateus 28, versículos 19 e 20. E a palavra do Senhor fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui o Senhor nos fala para cuidar de vidas, para amarmos vidas. Se nós amamos o nosso cônjuge, a gente passa a gostar do que ele gosta, não é verdade? Às vezes tem mulher que nem gosta de pescaria, mas acaba indo para a beira do rio porque o marido gosta de pescar. Tem mulher que não gosta de futebol, acaba indo para a beira de um campo torcer para o marido porque ama o marido. Eu não era muito de time, né? Mas meu marido gosta do Botafogo, eu torço para o Botafogo, em honra a meu marido. E esse ano, né, nós tivemos a alegria dele ser campeão, para a glória de Deus. Porque todas as coisas a gente faz para a glória de Deus. Então, se o time está jogando, tem que ser para a glória de Deus. Eu quero crer que eles estão querendo vencer para a glória de Deus. Então, aqui está falando para mim e para você, que em 2025 nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como nós amamos a nós. Ou seja, se eu amo o próximo como eu amo a mim, eu jamais vou falar mal do outro. Eu jamais vou querer o mal para o outro. Eu não vou julgar o outro, porque eu não vou querer ser julgada. Então, se eu quero algo para mim, eu vou fazer em prol do outro. Discipulado, isso aqui, ó, esse texto fala discipulado. Eu tenho que testemunhar do amor de Deus, onde Deus tem me inserido, seja no meio da minha família, da minha parentela, seja lá no trabalho, na escola, na faculdade, onde eu estiver. O Senhor está falando aqui que eu tenho que fazer discípulos para Jesus Cristo e ensinar tudo o que eu já sei em Deus. Isso é discipulado. E cuidar deles, e batizar eles para a glória de Deus, não para a minha glória. Nós nunca devemos usurpar a glória que é de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus, porque essa habilidade foi Ele que nos deu. A condição de fazer qualquer coisa na terra é Deus que nos dá. Tudo de bom que fazemos vem do Senhor. Por amor, Ele nos ensina e usa pessoas e situações para nos ensinar. Não é assim que Deus faz conosco? Então, como discipuladores, nós precisamos também, né, cuidar das pessoas que Deus tem nos confiado, com genuíno amor.
mas não ser Papai Noel, né? Que Papai Noel, né, só vem uma vez por ano. Discipulador é de caminhar junto todo dia, né? Para começar, nem Papai Noel não existe, né? Mas tem uns discipuladores que também é como se não existisse, porque não abraçam a causa do Senhor. Só tem o nome de ser. Então, que em 2025 você abrace vidas e seja um discipulador como Deus, que ensina em tudo, todo o tempo, e ser um discípulo como Jesus. Jesus foi um discípulo que ele aceitou o que o Senhor propôs para ele e foi morte de cruz. Porque Jesus não estava com seus olhos voltados nas dores dessa vida, ele estava com seus olhos voltados para a eternidade. Por isso ele conseguiu passar por tudo aquilo. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele levou sobre si a dor de todos os nossos pecados. Vou falar com você. Quando você se arrepende de um pecado, dói muito, não dói? Agora você imagina Jesus que estava com o peso de todo o pecado do mundo, dos que já existiam e dos que ainda viriam. Que tamanha dor Jesus suportou para mim e para você, para nós vivermos uma vida aqui ignorando tamanho amor, mendigando o amor dos outros, mendigando falsas prosperidades. Se a maior prosperidade que nós temos que ambicionar em 2025 é uma vida verdadeira com Deus, é uma vida profunda no Espírito, é viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós vivermos. Outra expectativa do Senhor comigo e com você. O Senhor quer que neste ano tenhamos um coração mais quebrantado, arrependido, ensinável, obediente e sensível à sua direção. Ele quer que, assim como Ele, perdoemos a quem nos tem ofendido. A falta de perdão trava as bênçãos espirituais e naturais. Tem pessoa que faz com as ofensas igual o gato faz com aquele negócio que ele enterra na poeira. Ele não resolve a situação, vai lá e joga uma poeirinha por cima. E ai de quem pisar lá, né? Assim é a ofensa. Tem gente que está maquiando a ofensa, jogando a poeirinha por cima. Você vai conversar com a pessoa e falar para ela, olha, você precisa resolver isso. Ela diz, não tem nada a ver não, já perdoei, de boa. Só não quero ver essa pessoa. E se o céu, né, essa pessoa for para o céu, que ele fique de um lado e eu fique do outro. Está perdoado, gente? Claro que não. Perdão também não é amnésia, não é você esquecer o que o outro fez, mas é você decidir perdoar toda vez que você lembrar daquilo. Você fala, Senhor, está perdoado em nome de Jesus. Esse é o segredo. Toda vez você faz isso. Vai ter um momento que você vai lembrar e não vai doer mais. Você vai, mas cadê aquela dor? Você perdoou em nome de Jesus. Decisão. Decisão. Então nós precisamos em 2025 ter um coração quebrantado, nos arrependermos mais das coisas erradas que falamos, pensamos, fazemos. Ter um coração ensinável, aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, com as situações, novos desafios. Às vezes Deus vai colocar na sua mão uma promoção lá no seu trabalho. Você não deve correr, Deus vai te capacitar. Às vezes Deus vai te dar oportunidades aqui na igreja de você assumir alguma função que você nunca fez. Não corra. Não seja covarde, porque Deus não se agrada dos tímidos. Abrace com o coração e crê que Deus vai te capacitar. Deus nos ensina em todas as oportunidades que temos na vida, tanto as ruins quanto as boas, porque Romanos 8:28 não mente. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem bem dessa ministração hoje, que em 2025, você lembre disso. Quanto mais duro for o coração, mais duro é o tratamento de Deus. Já viu quanto mais dura é a pedra, mais forte tem que ser a britadeira para quebrar ela? Então, às vezes você está aí pensando, puxa vida, esse negócio para mim está sempre dando ruim, está tudo difícil para mim. Talvez Deus está permitindo circunstâncias na sua vida para quebrar o seu orgulho, para quebrar a sua incredulidade, a sua autossuficiência e independência de Deus. Porque Deus, às vezes, Ele permite processos bem difíceis na nossa vida, porque Ele está visando o eterno, não o agora.
Então, que o nosso olhar esteja voltado para o eterno. Outra coisa que o Senhor quer que nós nos limpemos, né? É do orgulho. Porque o Senhor resiste a todos os orgulhosos, todos os obstinados. Essas pessoas sofrem muito até que alcancem a transformação em Deus. Às vezes você olha para alguém e fala assim, essa pessoa não tem jeito, é impossível. Às vezes essa pessoa, ela está num processo que ela vai ser transformada, às vezes até mais rápido que você. Então procure não olhar o outro, olhe você. Será que eu não estou sendo obstinado demais? Será que eu não estou sendo orgulhoso, né, demais? Será que eu não estou me achando melhor que os outros? E isso tem impedido a ação de Deus na minha vida ou através da minha vida? Outra coisa que o Senhor espera de mim, de você, em 2025, o Senhor quer ver em nós atitudes de fé e gratidão. Fala atitudes de fé e gratidão. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dia eu achei interessante que eu fui comer, né, um exemplo simples, eu fui comer uma coisa que eu nem lembro mais o que é. A lição é que ficou. Eu fui comer alguma coisa e aí eu fui criada com a minha mãe que tinha aquele medo de misturar uma coisa com outra e dar ruim, né? A gente morrer ou sei lá, né? Dar uma congestão. E aí eu fui e perguntei para ele, falei assim, amor, será que eu posso comer isso com isso? Ele falou assim, para mim, eu nem sei se ele lembra disso. Ele falou assim, amor, tudo que a gente faz tem que ser obra de fé. Se você não tiver fé, não come não, senão você vai passar mal. Eu falei assim, uau, que lição, né? E uma lição, né, que veio pelo estômago, né? Então não esqueci nunca, né? Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você for fazer em 2025, faça com fé, porque o Senhor vai te aprovar. Porque sem fé, fala aí, para você mesmo, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós devemos aprender a ver as coisas boas que há até nos dias de chuva. Sabe aquela chuva de tempestade que dá vento, que às vezes até tira o telhado da sua casa? Você procura ver o bem naquilo. Às vezes você fala assim, mas não tem bem nenhum, só trouxe prejuízo. Mas se não chovesse, será que você teria alimento na sua mesa? Será que você teria o seu jardim florido? Às vezes, em situações muito difíceis, a nossa carnalidade nos impede de ver a glória de Deus manifesta em nosso favor. Então, tenha um coração grato. E tudo, meus irmãos, é decisão. Nós, mulheres, pecamos muito nessa área. A gente acha que tem que sentir para poder agir. Nós devemos decidir amar. Nós devemos decidir perdoar. Nós devemos decidir ter fé. Nós devemos decidir confiar. Porque tudo na nossa vida é pelo poder da decisão. Sim ou não? O que nós vivemos é consequências de decisões. Sejam nossas ou seja de outros, mas são consequências de decisões. Então nós precisamos ter sabedoria para decidir ter um coração grato a Deus. Deus não se agrada daqueles que murmuram. Lembra dos 40 anos no deserto? Só foi 40 porque houve murmuração. Então, às vezes, você pode estar num deserto que não acaba nunca porque você está murmurando. Então, pensa na sua vida. Eu tenho sido grato ou eu tenho reclamado? Eu tenho expressado minha gratidão às pessoas, a Deus, ou eu tenho murmurado e sido ingrato com as pessoas? Nós precisamos em 2025 ter muito mais testemunhos aqui na frente. Porque o testemunho aqui na frente é reconhecimento de que Deus tem feito algo grande e maravilhoso em seu favor. Que Deus abençoe que 2025, nos domingos, tenha aí filas de pessoas para testemunhar as suas bênçãos. Para testemunhar o que Deus tem feito em suas vidas. Muito mais cultos de ação de graça que venha a ter em 2025. Não é porque Deus não está fazendo. Deus sempre faz. Às vezes somos nós que não reconhecemos o que Ele tem feito.
e não o celebramos. Sabe qual o papel principal de Satanás? Roubar a celebração de Deus. Às vezes Satanás não impede você de ter um carro, não impede você de ser promovido no seu trabalho, não impede você de ter um casamento, mas ele vai achar uma brechinha para roubar a sua celebração de Deus dessas conquistas. Já viu que às vezes a noiva, né, tem aquele casamento lindo, maravilhoso, mas a daminha chorou, ela perdeu a alegria da festa, porque a daminha entrou chorando. Ou a cor do bolo não era aquela cor que ela queria. Ou o marido, né, ou o homem, né, melhor dizendo, tem um carro, compra aquele carro dos sonhos. De repente, né, tem um arranhãozinho no carro. Nem dá para ver, mas perdeu a alegria do carro. Porque tem um arranhãozinho quase invisível no carro. Então que em 2025 nós tenhamos um coração cheio de fé, cheio de gratidão para a glória de Deus. O Senhor quer que eu e você vivamos segundo os princípios eternos e seus valores eternos. Por isso nós devemos conhecê-los através da leitura da Bíblia. O Senhor quer que avancemos, porque Ele não tem prazer nos que retrocedem. Sirva a Deus com alegria em 2025. Amém? Não arrume desculpas, arranje oportunidades para servir. Arrume mais intimidade com Deus. Tempo para intimidade, para você encharcado de amor e de unção, poder ter o que derramar naquilo que Deus tem confiado às suas mãos, seja qual for o trabalho, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho secular, seja no trabalho da igreja, esteja encharcado do amor de Deus, porque como em 1 Coríntios 13 fala, tudo aquilo que eu fizer, até se eu der o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, não vai valer nada diante de Deus. Então, tudo que você fizer, meu irmão e minha irmã, em 2025, que seja encharcado de amor e dependência do Senhor. No Salmo 100, versículo 2a, fala: sirva ao Senhor com alegria e entrai na sua presença com cânticos. Meus irmãos, eu quero desafiar você a em 2025 ser um adorador. Independente se você acha a sua voz de taquara rachada. Adore o Senhor. Aprenda a cantar lá na sua casa, seja debaixo do chuveiro, seja fazendo o que for, cortando a grama, lavando a louça. Adore o Senhor. Sabe aqueles corinhos que você gosta? Passa, às vezes você tem dificuldade de memorizar, passa eles um monte de vezes no celular, até você decorar e comece a cantar. Adore o Senhor. Que em 2025 Deus possa olhar para você e para mim e ver um coração de adorador, de adoradora. Que em 2025 nós venhamos ter TSDs de qualidade, tempo sozinho com Deus. Que venhamos separar o melhor do nosso tempo para Deus. Não aquele momento quando você está morrendo de sono e você vai tentar cumprir a obrigação de fazer um TSD. Deus não quer ser obrigação para ninguém. Ele quer ser o nosso maior prazer em 2025 e no restante da nossa vida. Amém? Ninguém, por mais doente ou cansado que esteja, deixe de trabalhar. Sim ou não? Pode estar queimando de febre, vai trabalhar. Mas se começou a sentir qualquer coisa, acho que eu não vou na célula hoje não. Estou bem não. Ah, eu não vou na igreja não, hoje eu não estou me sentindo muito legal. Ah, eu não vou discipular hoje não. Parece que minha barriga está fazendo uns barulhos, parece que eu estou querendo passar mal. Então que nós não inventemos desculpa para servir a Deus em 2025. Que nós venhamos ter a mesma determinação para servir a Deus como a que nós temos todos os dias de trabalhar e de estudar. Que nós não venhamos colocar o Senhor em segundo plano. Porque às vezes nós estamos honrando muito mais a nossa conta bancária, a despensa da nossa casa, do que o abastecimento espiritual em Deus. Esse abastecimento é que vai te dar força para conseguir as outras coisas que você precisa no mundo natural. Então não negligencie a sua busca por Deus em 2025. O Senhor quer que eu e você guardemos o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é a fonte da vida. Fala lá em Provérbios 4:23. Guarde o coração sobre tudo, porque dele procede as fontes de vida. Cuidado com seus relacionamentos em 2025.
Cuidado em estar próximo a pessoas incrédulas, pessoas murmurentas, pessoas que vão apagar a sua fé em 2025, pessoas que vão te contaminar com a toxicidade dos seus corações. Escolha bem com quem você anda em 2025. E lembre-se, onde você está, que você seja aquele que vai influenciar a Jesus e não ser influenciado pela incredulidade dos outros. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Nós todos conhecemos as nossas fraquezas. Vigie o seu coração para não cair em tentação em 2025. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, quando eu e você achamos que isso tudo que está sendo lindo aqui, eu não preciso não, eu estou bem na fita, eu estou lá na frente. Cuidado, você pode estar na beirinha do barranco para cair. Nós temos que ter um coração humilde diante de Deus, reconhecendo que a qualquer momento nós podemos cair se não for pela graça dele. Não tem ninguém aqui melhor que o outro. Todos nós carecemos da graça de Deus, do sustento do Senhor, para não baquearmos em 2025. Provérbios 11:3 diz: cuidado com a vaidade, tudo que ela defende é passageiro. Cuidado, meus irmãos, com a vaidade, porque a vaidade nos separa de Deus. A vaidade nos separa até de nós mesmos, porque dependendo do tipo de vaidade você não se aceita. Você começa a ser escravo de um padrão. E você rejeita o que Deus fez tão maravilhosamente e com tanto amor, que é o seu ser, assim como você é. Cuidado com a vaidade em 2025. O Senhor quer que sejamos cheios do Espírito Santo dele. Fala para o seu irmão aí. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo dele em 2025. Meus amados e minhas amadas, só cheios do Espírito Santo de Deus nós podemos amar incondicionalmente. Só cheios do Espírito Santo de Deus nós podemos perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia a mesma pessoa. Só cheios do Espírito Santo de Deus nós podemos pregar o Evangelho com ousadia e operar milagres em nome de Jesus Cristo. Somente cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ser sal e luz nessa terra, norteando vidas a Jesus Cristo. Somente cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a fé, o amor, o perdão, a adoração necessária para servir por escolha, não por opressão. Seja onde Deus te colocar, meu irmão, minha irmã, olha aquele lugar como um campo missionário. Deus te levou ali para ser luz. Luz do Senhor em meio às trevas. O Senhor pode contar com o compromisso de cada um de vocês nesse ano? Amém? Compromisso. O que é compromisso? É você se sacrificar para cumprir o que está proposto para você nesse ano. Sacrifício. Deus nos chamou para servi-lo sacrificialmente. Não é só o dia que eu estou sentindo que eu estou legal, mas é principalmente nos meus dias maus. É nos dias maus que eu vou saber qual o nível de profundidade que eu tenho em Deus. É nos dias maus que o casamento é testado. É nos dias maus que os relacionamentos são testados. São nos dias maus que o nosso nível de comprometimento são testados. Que você, nesse ano de 2025 e eu, possamos ser como aquela árvore que fala nos Salmos 1, junto ao ribeiro de águas, que é a água do Espírito. Que venhamos ter nossas folhas verdinhas, mesmo que a nossa volta só tenha sequidão. Que nós possamos estar com as nossas folhas verdinhas, para ser cura para os outros, porque a Bíblia fala que essa árvore, as folhas dela servem de chá. Então que o nosso vigor, o vigor da nossa fé, possa fortalecer a fé, ou até mesmo gerar fé no coração de quem está desacreditado desse mundo. Nós precisamos nesse ano de 2025, ter uma vida consistente com Deus, para alcançar essa multidão que está se perdendo. Quantas pessoas têm falado que hoje são incrédulas? Tem dito
alto e bom som, eu não creio mais em Deus. Eu fico triste porque quer dizer que a nossa luz não está tão resplandecente como devia. Porque a luz dissipa as trevas. Então nós precisamos ter uma luz muito forte da glória de Deus. E que você venha produzir frutos docinhos, né? Já viu quando é uma árvore bem cultivada, que os frutos dela são doces? Que o seu fruto em 2025 venha ser bem docinho. Que as pessoas que estejam à sua volta venham ter prazer em estar com você. Que possa sentir a presença e o bom perfume de Jesus em você. Que possa ver você servindo com alegria. Seja o que vier a sua mão para fazer, faça com alegria. Alegria também é uma escolha, não é um sentimento. Eu escolho ser alegre. O maior motivo para a nossa alegria é saber que nós vamos morar no céu com o Senhor. O resto que passarmos aqui, pela graça de Deus, nós vamos suportar. 2 Coríntios 3, 2 e 3 fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Agora você vai virar para a pessoa que está do seu lado. E você vai profetizar na vida dela. É um ato profético que você vai fazer agora. Se der ímpar aí, né, na cadeira, você profetiza. Você vai dizer assim: você corresponderá às expectativas de Deus a seu respeito em 2025. E você viverá um ano diferenciado na sua história. Um ano de grandes vitórias, de grandes realizações e de uma intimidade profunda com o Senhor. Amém. Amém? Vamos orar pelo nosso mês de maio? Vamos ficar de pé e vamos orar? Antes de orarmos pelo mês de maio, coloque a mão no seu coração e ore por você. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor te desafiou a algo novo hoje, para 2025. Eu tenho certeza que cada tópico desse que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês não foi em vão. Se você ainda não teve um momento onde você falou com Jesus, falou: Senhor Jesus, venha sobre mim como meu Senhor e Salvador. E governe todas as áreas da minha vida. Que você possa fazer isso hoje. Que você não possa deixar para amanhã essa decisão tão importante na sua história. Porque a decisão mais importante que nós podemos ter é essa, de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas se você já fez essa decisão, se Jesus já é o Senhor da sua vida, eu sei que um desses tópicos aqui foi para você. Então você vai colocar ele agora diante de Deus. E você vai pedir para o Senhor: Senhor, me fortaleça nessa minha fraqueza. E você vai dar nome para essa fraqueza, viu? Nós pecamos, né? Muitas das vezes, né? Com pecado tem nome. Mas na hora de pedir perdão, generaliza. Quase não saiu. Então que você venha dar o nome do seu pecado agora para Deus. Você venha falar para Deus: Senhor, me liberta. Me liberta da maledicência, da indiferença, da falta de amor, da falta de compromisso. Me liberta, Senhor, das desculpas que eu tenho dado para o Senhor para não estar mais íntima do Senhor. Me liberta das desculpas que eu tenho dado de não servir o meu próximo com alegria, como eu serviria, às vezes, para o Senhor, na frente dos outros. Fala: Senhor, me liberta da vaidade. Me liberta dos vícios. Me liberta às vezes do cigarro, da bebida. Me liberta da pornografia. Me liberta de toda imundícia de Satanás que tem sido a artimanha dele para me separar do Senhor. Dizendo para mim que eu não vou conseguir ser um crente. Que eu não vou conseguir servir o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu venho hoje ao Senhor assim como eu estou.
E peço que o Senhor me limpe com o sangue precioso de Jesus, que foi derramado naquela cruz por mim. Fala para o Senhor, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que foi por mim aquele sangue. Eu reconheço que foi por mim. E eu quero que o Senhor venha sobre mim agora, perdoando cada um desses pecados e me dando força para servir ao Senhor em espírito e em verdade, de hoje em diante, até que o Senhor volte. Me ajude a ter no Senhor o maior amor da minha vida, para que assim eu seja o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor profissional, o melhor servo na casa do Senhor. Me ajude a viver tudo isso que foi pregado aqui essa noite. Me ajude a ter um posicionamento de fé todos os dias para dizer não para o pecado, para dizer não para as minhas desculpas, para a minha vontade, porque a minha vontade tem me privado de uma intimidade profunda com o Senhor. Me ajude a viver a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para mim. Então ore por você agora. Fale para o Senhor. E receba nessa hora do Senhor o perdão pelos seus pecados. Receba agora do Senhor o entendimento e a revelação necessária para você viver um 2025 diferente de todos os outros anos da sua vida. Peça ao Senhor: aumenta minha fé, Senhor, para que eu creia que de agora em diante eu vou andar em vitória em todas as áreas da minha vida. Eu recebo a prosperidade do Senhor em todas as áreas da minha vida. E eu consagro ao Senhor tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E eu convido o Senhor para ser Senhor da minha casa, da minha família. E que eu seja um instrumento de bênção do Senhor, onde o Senhor tem me colocado. Se você fez essa oração, você fale com o Senhor: Senhor, eu te amo. Encerra essa oração adorando. Fala: eu te amo, porque eu entendo que eu sou amado do Senhor. Porque eu entendo que o Senhor se preocupa com tudo que é importante para mim. E eu consagro ao Senhor o ano de 2025 na minha vida. Amém. Agora nós vamos orar pelo mês de maio de 2025. Na agenda da nossa igreja, nós temos aí planejados, viu, homens? Prestem atenção. Dia 3, nós teremos a reunião dos guerreiros, uma reunião só de homens aqui na igreja, onde os homens dessa igreja estarão buscando mais conhecimento, mais profundidade nas raízes espirituais em Deus, para serem os valentes que o Senhor quer usar lá na sua casa, lá na sociedade, como homens que resplandeçam a face de Cristo. No dia 10 nós teremos a conferência Eu Me Deixo Curar. É uma conferência para cura. Então que você possa estar orando para que você também esteja presente nessa conferência para homens e mulheres. Conferência Eu Me Deixo Curar. No dia 17 nós teremos o culto da geração inabalável, culto dirigido para jovens e adolescentes de 0 a 800 anos. Então todos vocês jovens podem vir nesse culto, tá bom? Dia 24, nós temos a conferência da família. Amados, separem na sua agenda esse dia. Nossas famílias têm sido bombardeadas por Satanás. Satanás tem tentado destruir muitas famílias. Cada ano tem aumentado o número de divórcios. Você precisa estar posicionado para defender a sua família, para defender os seus filhos desse mundo que tem arrastado muitos jovens, muitas crianças, adolescentes para uma vida de perdição. E nós precisamos ser o alicerce da nossa família. Dia 31 nós teremos a comunhão de ministérios. Então alguns ministérios vão estar se reunindo para estar tendo um momento de comunhão. Então agora eu vou estar orando e você vai estar concordando comigo. Senhor, nós consagramos ao Senhor o mês de maio de 2025. Pedimos ao Senhor a direção do Senhor, a bênção do Senhor para a reunião dos guerreiros, para a conferência Eu Me Deixo Curar, para a geração inabalável, o culto que teremos, ó Deus, a conferência da família, a comunhão dos ministérios. Senhor, que tudo isso seja encharcado de amor, de dependência
dependência do Senhor, que seja cheio de temor o coração de cada um que está organizando, cada um que será instrumento do Senhor para estar ministrando. Pai, nós clamamos o Senhor, que o mês de maio seja um mês de muito crescimento em nossas vidas, um mês onde nós venhamos receber o sobrenatural do Senhor, e onde nós possamos também, Senhor, estar dando o nosso melhor, buscando, ó Deus, dar o nosso extraordinário, para receber o extraordinário do Senhor. Pai, que 2025 seja um ano abençoado, repleto de graça do Senhor, repleto de bênção, de paz, de amor, de alegria, de conquistas e muita, muita intimidade com o Senhor, e que todos nós venhamos fluir no Espírito Santo. Pai, assim como o Senhor deu a nós o seu melhor, que é Jesus, que possamos dar o nosso melhor ao Senhor todos os dias nesse ano, que possamos renunciar à nossa vontade, muitas vezes de estar envolvido em redes sociais, assistir um filme e gastar mais tempo lendo a palavra do Senhor, orando, servindo a causa do Senhor. Pai, que o Senhor possa estar olhando para nós e ver em nós, ó Deus, coisas que agrade o teu coração, atitudes e posicionamentos que agrade o teu coração. E assim eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje, né, depois de muito tempo, eu tive a alegria de ver a Débora cantando aqui na frente, minha filha, né? Ela ficou muito tempo, né, sem poder estar cantando. E quando eu estava olhando ela ali, né, e pensando, né, como estava maravilhoso esse culto, eu peguei a câmera e comecei a tirar foto dela, né? Então, que Deus venha tirar muitas fotos de vocês em 2025, orgulhoso, feliz por ver vocês vivendo o novo dele, vivendo aquilo que ele tem sonhado para vocês, porque assim como um pai se agrada do filho, né, que você seja esse filho que venha dar orgulho para o seu pai. Busque novidade na sua vida espiritual, novidade para você ser também o novo de Deus, onde Deus tem te inserido. Amém? Eu volto a palavra agora para o pastor. Obrigada a todos, que Deus abençoe e consolide essa palavra nos seus corações. Vira para o seu irmão, diga que Deus abençoe a sua semana e que você seja poderosamente usado pelo Senhor. Vá na paz do Senhor Jesus e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Os irmãos convidam também para a cantina. Quando você compra na cantina, nos ajuda a pagar esse som. Aí é muita bênção.